de investimento em ações, o que muita gente talvez está até perdendo o sono por conta disso, tá? Porque pegou um dinheiro ali de 10, 20, 30 mil reais e saiu aplicando em fundo de investimento em ações. Lembrando que qualquer fundo de investimento em ações, o perfil é arrojado, né? É um perfil agressivo, isto é um perfil que está ciente ou deveria estar ciente com relação aos riscos. Isto é, o fundo pode render muito bem, ter uma boa rentabilidade, ou então ele pode render muito pouco. Então, eu selecionei aqui um fundo de investimento bem na prática, tá? Peguei o exemplo, por exemplo, que é bem conhecido, tá? Pelo Alaska Black Institucional. A pessoa aplicou um valor de 9.825,96, vou deixar aqui para vocês visualizarem. O rendimento está negativo, menos 1.994,44. E o valor líquido, se eu fosse resgatar esse dinheiro hoje, 7.831,52. Isto é, eu coloquei 9 mil e pouco nesse fundo de investimento, mas na verdade ele está rendendo negativo, né? E hoje estaria 7.831,52. Uma particularidade desse fundo de investimento em ações é justamente que ele se chama-se D+30 com relação à cotização de resgate, tá? Então esses detalhes em fundos de investimento é imprescindível. Agora, o que a maioria das pessoas infelizmente não fazem? Lê o que a gente chama de lâmina do investimento. Quando você acessa lá pela sua corretora de valores, existem uns documentozinhos em PDF abaixo desse fundo de investimento, chamado de prospecto, lâmina, características do fundo e etc. Então, na lâmina, o que é a lâmina? É esse documento em PDF que ele reúne, ele resume, na verdade, as principais informações com relação ao fundo. Então, se você observar esse fundo de investimento aqui, eu estou falando para vocês que ele é um fundo que ele destina-se para as pessoas físicas ou jurídicas, mas que proporciona um objetivo de médio e longo prazo, né? E que existe um fator de risco. Eu estou lendo exatamente o que é que tem na lâmina do fundo de investimento em ações de modo geral, tá? Não é só do Alaska Black. Se você pegar as lâminas desses fundos de investimento em ações, você vai ver que tem essa característica, né? E que podem apresentar perdas patrimoniais significativas ao seu cotista. Então, antes de você fazer um investimento em fundos, de modo geral, pelo menos deveria olhar e ler antes com relação às lâminas, os prospectos e etc. Para você entender os riscos que estão envolvidos nesse fundo de ações. Segundo ponto, todo fundo de investimentos, todos, sem ser ações propriamente dito, tá? Fundo de renda fixa, fundo de investimento moderado e por aí vai. Todo fundo de investimento ou fundo de multimercado, você tem que pagar imposto de renda. Então, quando eu resgato esse fundo de investimento, automaticamente eu vou ter que pagar o quê? Imposto de renda, que já é debitado automaticamente. Então, eu tenho quais são as despesas, Van, que eu tenho um fundo de investimento em ações. Eu tenho o imposto de renda que eu pago e alguns fundos de investimento em ações, eu tenho a taxa de performance que também é cobrada. Então só é cobrada a taxa de performance quando o índice excede o valor que está lá determinado na lâmina e no prospecto do fundo. Então cada fundo tem ali o seu regimento e tem a sua particularidade. E aí, qual é a dúvida basicamente que quase todos passam? Se você observar, no do Alaska Black, a taxa de performance, eu estou mostrando aqui na tela para vocês, é 20% sobre o que exceder o IBOV. Como o índice, o rendimento do fundo de modo geral a gente está vendo negativo,
Então não é cobrado, concorda? Porque não está excedendo nada, está negativo. Então, qual é ali, digamos, a recomendação inicial? Esse fundo de investimento, como grande parte dos outros em ações, de modo geral, e aí vale a pena ler o que está descrito na lâmina, no prospecto, são fundos de médio e longo prazo. E o que era um médio e longo prazo? 10 anos, 20 anos e por aí vai, tá? Então, o mais recomendável, você tá olhando, pegou seu celularzinho e tá vendo o extrato que eu tô mostrando na tela aqui pra vocês, que tá negativo, do jeito que eu tô mostrando aqui, e agora, tem que resgatar? Se você não tiver precisando deste dinheiro, porque nem deveria ter aplicado no fundo se é um dinheiro que você vem precisar de curto prazo, tá? Nenhum fundo de ações eu deveria colocar um dinheiro meu que eu venha a precisar no curtíssimo prazo, nem no médio prazo. Então, não tá precisando desse dinheiro para hoje, para agora? Faz o quê? Vamos esperar, é o melhor e mais recomendável, para quando novamente performar a alta, tá? Aí você se decidir se você sai desse fundo de investimento ou não. Mas agora, o hoje, né? Justamente o hoje que eu tô gravando, o cenário é de muita volatilidade, né? Alta, baixa, cai, sobe de novo a bolsa. Então todos os papéis na bolsa de valores, gente, tá caindo. Todos, sem exceção. Então é claro que nesses fundos de investimento, alguns vão performar como a gente tá vendo, tá? Então realmente o que eu tenho a dizer é isso. Realmente tem que esperar. Não tem o que se fazer muito, porque se eu tenho lá um valor de 9 mil e pouco que eu apliquei há 6 meses atrás, 8 meses atrás, e hoje tá 7.831,52, eu não vou resgatar esse dinheiro, concordam? Porque eu vou perder 1.994,44, então eu não vou resgatar, eu vou deixar lá. Em algum momento, esse fundo novamente, o mercado de ações como um todo, vai performar bem, tá? E novamente ali eu vou me decidir. Eu acho que eu não tenho mais perfil para fundo de investimento em ações. Eu acho que eu tive a experiência, eu vi que a volatilidade foi relativamente alta agora e etc. Eu não quero mais fundo de investimento em ações e por aí vai. Outro erro que eu vi bem comum as pessoas cometerem é o seguinte: muita gente investiu em vários fundos de investimento em ações, de modo geral falando, não porque conhecia, foi ver a lâmina, foi ver os rendimentos, e tem uma ressalva: rendimento passado não é garantia de rendimento futuro, né? Então, de modo geral, as pessoas saíram investindo, não prestou atenção qual era a finalidade do fundo, qual era o objetivo do fundo, por mais que eu vi vários gestores de fundos várias vezes ressaltando com relação a isso, mas enfim, e aí investiu, foi naquele embalo de entusiasmo, e aí agora tá nesse cenário bem mais ali agressivo em termo, porque tá caindo, né? Então, tem que ter calma nessas horas, acompanhar um pouco mais o mercado, ver como é que vai ser a reação. Se você começar a ver que vai ter ali um aumento novamente e que vai se restabelecer o mercado de modo geral, Van, não gostei muito da experiência de fundo de investimento em ações, eu acho que o meu perfil não tá para isso, é o meu perfil de investidor, eu vou preferir sacar esse fundo de investimento, porque o meu perfil tá totalmente em desacordo, eu me equivoquei com relação eu achei que eu tinha ali um perfil agressivo e na verdade não tenho. Então, quando chegar esse momento que a bolsa novamente pegar fôlego e os papéis se recuperar, aí você vai lá e faz o seu resgate, se você achar que deve fazer isso. Mas eu sempre recomendo, procure um profissional que venha lhe auxiliar, ou um assessor de investimento, ou um consultor financeiro, enfim. Procure alguém para te auxiliar nos investimentos, tá? A gente vai entrar em um cenário que talvez seja muito mais inflamado, propriamente dito. Vai acompanhando aos poucos como é que tá com relação a essa performance dos fundos de ações, para que justamente você venha aí a ver, vou sair agora, não vou permanecer no fundo de investimento, por aí vai, tá? Tome decisões um pouco mais assertivas,
e procure sempre orientação profissional. É isso que a gente sempre recomenda. Não procure fazer nada sozinho, porque esses momentos que a gente está passando na Bolsa de Valores será de maior instabilidade e a gente possivelmente vai ver uma maior volatilidade dependendo de como o cenário econômico no Brasil também. A gente vai ver aí como é que vai ser o desfecho de tudo isso, ok? Saia acompanhando, procure um profissional para te auxiliar e mantenha, de certa forma, tranquilidade. E obedeça sempre o seu perfil de investidor. E outra coisa muito importante, isso é uma regra de bolso que a gente nunca deve ultrapassar. Nunca coloque dinheiro em ações, em fundos de investimento em ações que você venha a precisar no curto prazo, tá? No período no mínimo de uns 10, 20 anos, você não coloque esse dinheiro em ações ou que você venha a precisar para algo cotidiano seu, das suas necessidades ali do dia a dia, né? Não coloque em ações, não faça dívidas para investir em ações. Isso não é investir, isso aí é especular, né? Entrar no mercado para tentar querer ganhar, enfim, vai acabar muito possivelmente tendo prejuízo. Muita atenção, muita calma nessa hora e procure orientação profissional.